Durante anos, Vladimir Putin achou que o exército ucraniano jamais teria força para desafiar suas forças armadas ou ameaçar seu regime. Mesmo com drones ucranianos sobrevoando a linha de frente e regiões russas, o presidente seguia confiante de que seu país não perderia. A Rússia sempre seria mais forte. Sempre existiria um limite invisível para o quanto a Ucrânia poderia se fortalecer, e isso jamais seria suficiente para causar o dano sério e duradouro necessário para vencer a guerra. Putin estava errado, e a Ucrânia acabou de provar isso. Ela superou o limite de poder e destruiu o teto, atingindo o que muitos achavam impossível e alcançando novos patamares de desempenho no campo de batalha. Para entender essa mudança, precisamos analisar os estágios iniciais da campanha da Ucrânia contra a infraestrutura de petróleo e energia da Rússia. Kiev vem atacando locais como refinarias de petróleo e oleodutos há vários anos, mas intensificou isso de vez em 2025, quando 21 das 38 principais refinarias da Rússia foram alvo, representando um aumento de 48% nos ataques bem-sucedidos em comparação com o ano anterior. Durante todo o ano de 2025, parecia que mal passava uma semana sem notícias de mais incêndios, explosões e impactos de drones em refinarias russas. Cumulativamente, esses ataques tiveram um grande impacto na economia e no setor de energia do país, com os níveis gerais de capacidade das refinarias caindo impressionantes 40% durante o auge dos ataques, entre agosto e outubro de 2025. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia também começaram a atacar fábricas de produção militar com mais regularidade, provocando incêndios e explosões nos locais onde a Rússia fabrica seus drones, mísseis e outras munições. No entanto, embora o impacto dos ataques tenha sido importante e as imagens e vídeos compartilhados online de explosões massivas e nuvens de fumaça enchendo o ar fossem visualmente impressionantes, muitos desses ataques não foram tão eficazes quanto precisavam ser. Havia dois grandes motivos para isso. O primeiro era a presença das defesas aéreas russas. Apesar das dúvidas sobre a eficiência dos sistemas defensivos do Kremlin durante a guerra, a Rússia ainda mantinha grandes reservas de recursos importantes, como o S-300, o mais moderno S-400, o Tor MM-2, o Buk M3 e o Pantsir SM. Quando os comandantes russos perceberam que a Ucrânia atacava sua infraestrutura energética, reposicionaram esses ativos para locais estratégicos, como refinarias e terminais de petróleo, para derrubar a maioria dos drones e mísseis enviados por Kiev. Isso, por sua vez, significava que, mesmo que alguns drones ucranianos conseguissem atingir seus alvos, muitos outros eram abatidos, o que limitava o quanto o país podia causar de dano ao seu oponente. O segundo problema, talvez o maior, era que as forças ucranianas precisavam improvisar com drones rudimentares e compactos para realizar ataques. Mesmo os modelos mais avançados só levavam ogivas pequenas, então, mesmo passando pelas defesas da Rússia e chegando ao alvo, não tinham poder suficiente para realmente tirar as refinarias de operação. Por isso, ocorreram vários ataques de drones, e as instalações foram fechadas temporariamente, mas logo reabriram. Ainda havia danos importantes, mas não o bastante para causar a crise e o colapso esperados pelas forças de Kiev. Em 2026, no entanto, tudo mudou, porque a Ucrânia encontrou soluções para ambos os problemas. Primeiro, começou a erradicar sistematicamente as defesas aéreas da Rússia. Relatórios mostram que entre junho de 2025 e março de 2026, a Ucrânia realizou quase 500 ataques contra a infraestrutura de defesa aérea inimiga e outros 433 contra ativos de antiacesso e de negação aérea. Desde então, a tendência continuou. Só na Crimeia, entre março e maio deste ano, 24 sistemas de radar foram destruídos. Somente em abril, 25 defesas aéreas foram destruídas, incluindo Tor, Buk, Ossa e Pantsir. Dezenas e dezenas, até mesmo dos melhores sistemas da Rússia, como os S-400, também foram eliminados. Conforme a Ucrânia intensifica ataques em território inimigo, os comandantes do Kremlin têm menos recursos disponíveis. Como resultado, eles estão tendo que escolher quais cidades, vilarejos e infraestruturas querem priorizar para proteção, deixando outras completamente expostas. Após o ataque em massa de drones a Moscou, por exemplo, a Rússia teria transferido mais de suas defesas S-300 e S-400 para a capital, enfraquecendo outras áreas nesse processo.
Operador de drones ucraniano chamado Churchill afirmou que a Rússia está perdendo o conceito de defesa aérea em camadas, já que mais sistemas são destruídos e aumentam os pontos cegos. Agora, ficou muito mais fácil para a Ucrânia encontrar corredores livres pelos territórios russos até seus alvos. Ela pode lançar enxames de drones e salvas de mísseis em direção a esses locais, sem precisar se preocupar muito com o risco de serem abatidos no trajeto. Isso também indica que as forças de Kiev podem se sentir mais confiantes para usar armas maiores e mais pesadas contra esses alvos. O que nos leva à segunda grande mudança em 2026, o uso de ogivas maiores. Até esse momento, a Ucrânia geralmente usava ogivas que pesavam dezenas de quilos. Como observa o Euromaidan, isso simplesmente não é suficiente para penetrar as grossas barreiras de aço e paredes de concreto encontradas em refinarias de petróleo e fábricas de produção militar. Se os drones ficassem só um pouco fora do alvo, teriam dificuldade em causar dano real. Basicamente, eles poderiam danificar um alvo específico se o atingissem, mas precisavam de um golpe direto. Errar por cerca de 1 metro ou atingir o outro lado de uma parede causaria danos mínimos. Os reparos poderiam ser feitos rapidamente. Ao longo de 2025, os analistas ucranianos perceberam que algo precisava mudar. Eles vinham usando ogivas leves para permitir que seus drones carregassem mais combustível e cobrissem distâncias maiores, a fim de atingir alvos muito além da fronteira russa. Mas essa vantagem tinha um preço. As ogivas pequenas não eram fortes o suficiente. Felizmente, uma solução pronta surgiu na forma do drone Firepoint FP2. Inicialmente, com um tempo máximo de voo de 2 horas e meia, um alcance operacional de até 200 km ou 125 milhas e uma ogiva pesando até 105 kg ou 230 libras, o sistema mudou o jogo. Desde então, a Firepoint fez modificações que permitem ao FP2 transportar impressionantes 200 kg ou 440 libras de explosivos por distâncias ainda maiores, de até 370 km ou 230 milhas. Eles custam mais caro, mas são muito mais eficazes do que os veículos aéreos não tripulados mais simples, nos quais Kiev confiava no passado, como o Luhut. Desde sua chegada, drones FP2 foram usados em muitos ataques de médio e longo alcance à infraestrutura russa. Abriram buracos nas laterais de peças cruciais da infraestrutura de refinarias, como as unidades primárias de destilação. Eles causaram um colapso de prédios inteiros em fábricas de produção militar e impuseram à Rússia danos muito maiores e custos muito mais altos do que os drones mais simples e menores que vieram antes deles. E eles não são os únicos. A Ucrânia também começou a usar outras munições pesadas de ataque em profundidade que conseguem combinar grande alcance com ogivas potentes. O drone Behemoth, por exemplo, é uma fera dos céus, com um nome apropriado, equipado não com uma, mas com 2 ogivas separadas. Uma pesando 40 quilos ou 88 libras, e outra pesando 35 quilos ou 77 libras. Como drone de ataque unidirecional, o Behemoth não solta suas ogivas. Em vez disso, uma ogiva de carga em tandem detona no impacto para perfurar as defesas externas do alvo antes que a ogiva termobárica maior exploda dentro, momentos depois, causando um dano muito maior. Com drones como este, a Ucrânia não está mais só danificando estruturas externas de fábricas e refinarias russas, mas ultrapassando barreiras e destruindo-as por dentro. Isso está fazendo uma diferença enorme no campo de batalha. Ataques que antes poderiam ser considerados apenas um incômodo ou inconveniência para a Rússia, agora estão se tornando verdadeiros desastres. Ataques que antes causariam danos mínimos, que só exigiriam alguns dias para serem consertados, agora estão deixando instalações fora de operação por semanas ou até meses. A má notícia, pelo menos para a Ucrânia, é que esses drones mais pesados têm um alcance limitado. O Behemoth, por exemplo, tem alcance limitado a apenas 300 km ou 185 milhas. Isso os coloca firmemente na categoria de alcance médio. E se a Ucrânia quiser atingir alvos mais distantes? Felizmente, ela também tem uma resposta. Antes de continuarmos, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, aproveite agora. Durante anos, a Ucrânia só conseguia atingir alvos a centenas de quilômetros na Rússia usando drones de longo alcance. Ela não possuía mísseis para alcances tão longos, apenas pequenos drones com até algumas dezenas de libras de explosivos. Muitos eram derrubados pelas defesas russas, mas alguns alcançavam seus alvos ocasionalmente.
Porém, pelos mesmos motivos já citados, não causavam danos duradouros. Mais uma vez, os analistas ucranianos identificaram esse problema e trabalharam em uma forma de resolvê-lo. E para resolver um problema como esse, a resposta é bastante simples. Você precisa de armas que alcancem distâncias maiores, sejam mais rápidas e carreguem cargas superiores às atuais. Ou seja, precisa de mísseis de cruzeiro. Então, Firepoint, a mesma empresa responsável pelo drone FPFP-2 e um dos maiores nomes no setor de defesa em rápida expansão da Ucrânia, desenvolveu o míssil de cruzeiro FPFP-5, também conhecido como Flamingo. Graças ao seu sistema de propulsão a jato, esse míssil, que custa cerca de $500 mil por unidade, possui um alcance operacional impressionante de 3.000 km ou 1.900 milhas. Ele carrega uma ogiva de 1.150 kg ou 2.540 libras. Ele foi apresentado em agosto de 2025 e os desenvolvedores da Firepoint precisaram de mais tempo para aperfeiçoar o sistema de navegação inercial autônomo, essencial para o míssil atingir seus alvos com precisão. Agora que eles conseguiram isso, toda a ferocidade do Flamingo foi liberada e a Rússia simplesmente não consegue lidar com isso. Em 27 de junho, surgiram relatos de vários mísseis Flamingo sendo lançados contra a fábrica de mísseis Titan Barricade na região de Volgogrado, na Rússia, situada na parte sul do país, a aproximadamente 500 km, 310 milhas, das linhas de frente. Imagens mostraram as silhuetas de 2 desses mísseis gigantes atingindo a fábrica, responsável pela montagem de lançadores móveis para mísseis balísticos e sistemas de artilharia. Esse foi só o mais recente de vários ataques bem-sucedidos com o míssil Flamingo. No dia 10 de junho, por exemplo, 5 Flamingos foram lançados contra a fábrica de eletrônicos de defesa Vnir Progress em Cheboksary, que fica no oeste da Rússia, a 900 km ou 560 milhas da linha de frente. 2 desses mísseis conseguiram passar, superando as proteções antidrones da fábrica e causando enormes danos explosivos no impacto, além de danos por incêndio posteriormente. No quesito bombas também, Kyiv fez avanços significativos. No passado, tinha que depender de suprimentos ocidentais, que muitas vezes estavam disponíveis apenas em quantidades limitadas e atrelados a outras restrições sobre as quais a Ucrânia não tinha controle. Agora, no entanto, a Ucrânia mudou o jogo ao iniciar a produção em série de seus próprios equipamentos. Equipamentos como a bomba planadora Equalizer da desenvolvedora DG Industries. Capazes de percorrer dezenas de milhas a partir do lançamento, essas bombas têm poder explosivo suficiente para destruir alvos russos, como sistemas de defesa aérea, estações de radar, depósitos de munição, concentrações de tropas, tanques e veículos blindados. Já vimos a Ucrânia realizar ataques de médio e longo alcance há vários anos, mas o jogo mudou completamente com a introdução dessas armas mais pesadas. Eles não estão mais apenas cutucando e testando os ativos e a infraestrutura da Rússia. Agora, Kyiv está literalmente explodindo os alvos em pedaços. Os ataques mais recentes são mais danosos e custosos para o Kremlin do que qualquer coisa que tenha acontecido antes, como observa Michael Bonnet, pesquisador do Centro de Estudos Range da Califórnia. Para qualquer observador casual, os ataques ucranianos têm tido um impacto cada vez maior ao longo do tempo. Não se trata só de mais poder de fogo, mas também de maior alcance. Segundo o relatório mais recente, a Ucrânia tem munições para atingir metade da Rússia e mais de 70% da população do país. O canal de monitoramento da Rússia, o Radar em todo o país, relatou recentemente alertas de ataque aéreo em várias regiões. Isso inclui 5 regiões distintas do Distrito Federal do Volga, localizado a sudeste de Moscou. A região de Astrakhan, que fica a cerca de 900 quilômetros ou 560 milhas da Ucrânia, e partes da região do norte do Cáucaso, algumas áreas das quais estão a até 1.200 quilômetros ou 750 milhas da Ucrânia. Na Rússia Central, alertas soaram em Moscou, que fica a cerca de 400 a 500 quilômetros, ou 250 a 310 milhas da Ucrânia. Vladimir, que fica a 450 quilômetros, ou 280 milhas de distância. Tambov, que está a 350 quilômetros, ou 220 milhas. E Libetsk, que fica a cerca de 300 quilômetros, ou 186 milhas da fronteira com a Ucrânia. No dia 1º de julho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou a anunciar que as forças do seu país atingiram uma refinaria de petróleo em Ufa, a impressionantes 1.300 quilômetros ou mais de 800 milhas da linha de frente.
foi a segunda vez que esse local foi atingido. Uma instalação militar na região de Penta também foi atingida, localizada a cerca de 600 quilômetros ou 370 milhas da linha de frente. Isso representa uma grande mudança em relação ao início do conflito. Em 2024, apenas regiões russas próximas à fronteira precisavam se preocupar com ataques ucranianos, e muitos recursos da Ucrânia eram usados contra alvos inimigos em territórios ocupados. Agora, quase nenhum lugar na Rússia parece realmente seguro. Das regiões ocidentais até a Sibéria, o som das sirenes de ataque aéreo está cada vez mais presente no cotidiano, à medida que a Ucrânia leva a guerra ao público russo. Essas sirenes não são apenas incômodos. Muitas vezes, ao soar um alerta, cidades e vilarejos precisam parar totalmente. Aeroportos suspendem operações, transporte público para e pessoas são orientadas a permanecer em locais fechados ou buscar abrigo subterrâneo. Isso tem impacto. Mesmo sem a Ucrânia adotar a estratégia russa de atacar casas de civis e infraestrutura, a guerra continua afetando a vida dos russos de formas cada vez mais assustadoras e desafiadoras. Isso, por sua vez, faz com que fiquem mais ansiosos para encontrar alguém para culpar. E muitos estão apontando o dedo para um único homem, Vladimir Putin. Consequentemente, a popularidade de Putin despencou. Até em pesquisas do Estado feitas por porta-vozes do Kremlin, mais russos mostram preocupação sobre a capacidade de seu presidente para liderar. É provável que a situação piore para Putin e seu povo nas próximas semanas e meses, pois o arsenal da Ucrânia só vai ficar mais forte daqui para frente. Relatos recentes indicam que a Ucrânia pode ter lançado seu primeiro míssil balístico de longo alcance produzido internamente. A notícia se baseia em dados do Ministério da Defesa da Rússia. Em relatório recente, o Ministério da Defesa do Kremlin afirmou que, em 24 horas, suas defesas aéreas interceptaram mais de 600 drones, 7 bombas aéreas e o que descreveu como um míssil tático operacional de longo alcance. Moscou não forneceu mais detalhes sobre que tipo de míssil era esse, nem a Ucrânia fez qualquer declaração oficial sobre o assunto até o momento. Sabemos que a Firepoint trabalha em seu míssil balístico FPFP-9 e confirmou recentemente que está perto da fase de testes de voo. O chefe de design Denis Stilleman disse que os testes começariam no verão ou início do outono. Esses testes podem já ter começado, e o FPFP-9 pode ter sido usado contra alvos russos. Se for esse o caso, seria mais uma grande adição ao arsenal de Kiev. O FPFP-9 foi criado especificamente para destruir alvos bem no interior das regiões russas. Ele possui um alcance operacional estimado de 855 km ou 530 milhas. Pode atingir velocidades impressionantes de até 2.200 metros por segundo, ou 7.220 pés por segundo. E carrega uma ogiva enorme, pesando até 800 quilos ou 1.760 libras. Já vimos o setor de defesa de Kiev produzir drones de ponta e mísseis de cruzeiro poderosos. Um míssil balístico é a peça final do quebra-cabeça. Como observa a Bloomberg, se o FPFP-9 já está operacional, é impossível saber o quanto de dano a Ucrânia pode causar com ele. Se confirmado, o disparo de um míssil balístico seria um avanço para Kiev ampliar suas capacidades de ataque de longo alcance produzidas internamente, além de drones e sistemas de cruzeiro. Mesmo que esses relatos sejam falsos e o FPFP-9 ainda não esteja pronto, é só questão de tempo até vermos esse míssil destruindo infraestruturas russas valiosas. Quando combinados com drones mais pesados, novas bombas planadoras e mísseis de cruzeiro Flamingo, a Ucrânia está mais armada do que nunca em sua história, dando à Rússia uma onda de problemas que ela simplesmente não consegue resolver. Veja este vídeo para entender como esses problemas se acumulam para Putin e aprofundam a crise do presidente russo. Veja este vídeo e descubra como empresas, investidores e elites de Moscou já levantam a bandeira branca, reconhecendo que a guerra é impossível de vencer e pedindo que Putin acabe com ela. Por fim, inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos como este.